Então, aqui vocês viram que nós já nomeamos as ruas, nós já estaqueamos, nós já criamos os eixos das ruas. Então, agora nós vamos começar a cotar os nossos lotes. Então, é muito importante essas polilinhas, porque toda a parte do urbanístico vai sair a partir dessas polilinhas. Então, antes de a gente começar a cotar a numeração dos lotes, distância, metragem, é muito importante que a gente crie o banco de dados de acordo com o empreendimento. Então, aqui na aba Urbano, o primeiro passo é criar o nosso loteamento, criar o banco de dados do nosso loteamento. Então, aqui em Criar, eu vou clicar em Criar e nós vamos criar o nosso empreendimento, o banco de dados do nosso empreendimento. Então, vamos supor que aqui, olha, o nome do empreendimento vai ser Boa Esperança. Daí, vocês vão definir de acordo com as informações do loteador. Aqui a matrícula do imóvel, o cartório que vai ser registrado esse empreendimento, vamos supor que é o primeiro ofício de registro de imóveis. A comarca, vamos supor que aqui é a comarca de Limeira. Você pode colocar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Aqui as informações do estado. Então, aqui a área e o perímetro de acordo com o empreendimento. Se não tiver, vocês podem editar depois. Vamos supor, não tenho no momento. Posso voltar na opção aqui, editar, e preencher essas informações posteriormente. Aqui o endereço. Vou colocar aqui, olha, o nome da avenida. Aqui, olha, Avenida Romano Zovico. O município aqui, vamos por Limeira. O estado. Aqui as informações do proprietário, de acordo com o que está na matrícula. Qual que vai ser o profissional responsável por esse empreendimento. Aqui o conselho, se é CREA, se é CAL, vocês podem editar aqui. Vamos supor que é CREA. Aqui eu vou colocar o número do CREA. A formação. O número da RT do projeto. Então, depois de preencher todas as informações de acordo com o empreendimento, clico aqui no OK. Cliquei no OK, o que ele vai fazer? Ele vai salvar essas informações. Se por um acaso você precisar editar qualquer dado desse cadastro, é só clicar aqui, ó, editar, e você vem e personaliza, edita, configura tudo novamente. Daí basta clicar no OK e ele salva as informações. Então, se por um acaso, vamos supor, ao invés de ser 8 aqui, olha, é 5. Vocês viram que eu editei e ele já ativou aqui o OK. Outra coisa, vocês podem criar novos bancos, novos cadastros nesse mesmo projeto. Então, vamos supor que eu vou fazer uma etapa do empreendimento. Depois eu ter mais etapas, vocês podem criar tudo no mesmo projeto, tudo no mesmo ponto topo. E aqui você pode criar novos bancos de dados. Se por acaso você desejar excluir, limpar tudo de acordo com as informações desse loteamento, é só clicar em excluir. Tudo que foi feito e salvo nesse banco de dados, ele exclui. Se você já tiver definido confrontantes, definido os lotes, já cotado os lotes, ele apaga tudo quando você clica aqui em excluir, tá ok? É como se ele zerasse todo o seu projeto. No nosso caso, a gente não vai fazer isso. Mas se por um acaso você quiser eliminar todas as informações, é só clicar aqui em excluir. Então, aqui no nosso caso, vou clicar no OK e ele vai editar e salvar as informações de acordo com o nosso empreendimento. Posso salvar aqui nosso projeto também. E agora que nós já temos o nosso banco de dados, o próximo passo é cotar nossas quadras, os nossos lotes. Então, aqui, olha, é muito importante que todos os lotes estejam com polilinhas fechadas, por isso que nós já criamos as regiões.
Então, para isso, nós vamos ir aqui, ó, em cotar. Clicando em cotar, ele já vai colocar aqui, ó, o nome do loteamento, que é o nosso banco de dados. Por isso que a primeira coisa é criar o banco de dados. Aqui a quadra, nós vamos começar na quadra A. E aqui nós vamos numerar os nossos lotes, ó. Lote 1. Aqui ele pode trabalhar também sequencial. Então, vamos supor que na quadra B eu quero continuar a sequência da quadra A. Então, eu habilito sequencial. Aqui também tem máscara de numeração. O contorno da numeração dos lotes pode ser círculo ou retângulo. Você determina. Nosso caso aqui vai ficar circular, que é o mais usual. Vocês podem também configurar para ele colocar o elemento de curva. Então, na onde estiver o PC e o PT, ele já vai colocar um círculo identificando o PC e o PT da curva. E aqui ele já tem as configurações dos textos, ó. Ele já vai configurar as cotas, que são as instâncias, a numeração dos lotes, a metragem, a área em metros quadrados, a identificação das quadras. Então, vocês podem personalizar aqui o estilo de texto, ó. Aqui está padrão standard. Se vocês quiserem saber a fonte que ele vai trabalhar, é só clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos, ó. Então, a fonte é Arial. Então, aqui, olha, vocês podem configurar para todas as quadras, todas as informações, a numeração, a área, as quadras, as cores também, vocês podem personalizar. Depois que vocês configurarem e clicarem em cotar, ele já vai salvar essas informações aqui para as próximas quadras. A mesma coisa com as informações aqui das camadas. Então, como vocês estão vendo aqui, olha, já tem camada das cotas dos lotes, numeração dos lotes, área dos lotes, identificação das quadras. Aqui, casas decimais, vocês podem configurar para as instâncias, para a área. Aqui vocês já podem definir as alturas de acordo com a escala. Como eu falei sempre, nós estamos trabalhando na escala de 1 para 1000, que é de acordo com o manual do GRAPOAB, certo? De acordo também com o nosso município, no município que nós estamos desenvolvendo esse projeto. Então, aqui vocês podem configurar os tamanhos. Aqui vocês podem configurar também como vocês querem que apareça a distância. Se vocês quiserem com um M ou sem um M, com prefixo. Então, aqui você pode mudar também a configuração. No nosso caso, como fica muita informação dentro do lote, nosso lote é 8 por 25, então, interessante deixar somente a metragem. Então, agora, vamos começar a cotar a nossa quadra. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos vir aqui na opção cotar. E aqui, na quadra A, selecione o nosso lote número 1. Vamos supor que essa é a nossa quadra A. E esse é o nosso lote número 1. Então, é só clicar nele. E ele já vai perguntar para a gente, ó. Deseja numerar no sentido horário? Se eu colocar sim, ele vai cotar no sentido horário. Se eu colocar não, vai ser no sentido anti-horário. Então, vocês que vão determinar se vocês querem sentido horário ou anti-horário. No nosso caso, vamos supor que eu quero anti-horário. Eu coloco não e ele já vai cotar no sentido anti-horário, ó. Então, ó, 1, 2, 3 e assim por diante. E assim eu vou para as próximas quadras. Então, vamos supor que eu quero sempre nessa sequência. Que nem no nosso município, ele pede que seja nessa definição. Ou então eu começo daqui. Então, seria nessa definição. Então, essa parte de configuração da sequência numérica dos lotes, vocês que vão determinar de acordo com o município. Então, aqui eu vou clicar aqui. No meu caso, eu vou colocar não. E assim eu vou fazer para todas as quadras do empreendimento. E assim por diante. Ó. Vocês estão vendo? Já estou na quadra C, coloco não. E assim eu vou fazendo para todas as quadras. Quadra E. Não. E assim vai. Venho na próxima e a mesma coisa. Ó, se eu colocar sim, eu posso colocar também, olha. Ele aceita essa definição.
Mas o padrão, como eu falei, é de acordo com a prefeitura que vocês vão trabalhar. Então, aqui, ó, se eu colocar assim, ó, ele vai ser no sentido horário. Se eu colocar não, sentido anti-horário. Então, vocês que definem. Se por acaso depois vocês quiserem editar essa quadra, é só limpar ela. Nosso caso, depois eu posso limpar e cotar ela normalmente. E assim eu vou prosseguindo com as outras quadras do empreendimento. Então aqui, olha, sempre clica no primeiro lote, que seria os lotes do canto, né, das esquinas, e define como vocês querem cotar. Como vocês viram, um clique, pessoal, é muito rápido essa cotagem. E nós já estamos fazendo tudo, numeração, distância, área, as informações de PC, PT, a identificação da quadra. Então, em um clique. Por isso que é importante as regiões para a hora que você chegar aqui, em apenas um clique, já configurar e cotar todas as informações da sua quadra. Então, é muito importante essa ferramenta de região. A partir dela, vocês vão fazer todos os lotes do seu empreendimento. Ó. Olha que legal, já cotou tudo. Poucos minutos, nem um minuto direito, nós já fizemos a cotagem de todos os lotes do nosso empreendimento. Então, aqui, olha, fiz até a quadra, ó, parei na quadra M. Então, aqui dá um ESC para sair da nossa ferramenta de cotar lotes. Então, vou clicar aqui em sair e vou salvar o meu projeto. Depois que eu cotei aqui os lotes e defini as informações, como vocês estão vendo aqui, olha, ele já criou aqui a numeração dos lotes, ele já colocou aqui, olha, a metragem, já colocou as distâncias, aqui a informação da testada, numeração dele, tá certo? Então, nós podemos prosseguir com as informações. Então, antes da gente continuar aqui, é muito importante a gente checar se está tudo certo com as nossas quadras. Então, tudo que a gente for fazer, criar a nossa tabela de quadras, de lotes, de áreas públicas, tudo isso vai depender da construção da nossa quadra, para ver se está tudo em ordem. E como nós vamos fazer isso? Nós temos a opção aqui, olha, na aba Urbano, de checar as nossas quadras. Então, é muito importante fazer essa checagem antes de prosseguir com o nosso projeto. Aqui eu deixei algumas informações, certo? Para vocês verem como corrigir a nossa quadra. Que nem aqui, olha, a hora que eu vim aqui checar a nossa quadra A, vocês estão vendo, olha, esse realce? Aqui eu vou colocar no lote 5, quadra A. Esse contorno aqui, ele tem que estar, ó, de acordo com a nossa quadra A. Mas aqui ele está invadindo esse lote. Está correto essa quadra? Não. Então, por isso que eu falei para vocês que é muito importante checar antes de prosseguir com qualquer desenvolvimento do projeto. Como nós vamos configurar e corrigir esse erro? Então, vou clicar aqui, ó, e sair. Então, aqui, olha, eu deixei um espacinho para ficar mais fácil a gente dar esse erro. Por isso que eu falei que as regiões, elas têm que se encontrar para não dar esse tipo de problema. Então, como a gente vai fazer isso? Ó? Eu vou congelar aqui a região do perímetro para ficar mais fácil a gente trabalhar. E aqui eu vou limpar as informações da quadra A. Como vocês estão vendo, olha aqui, ó. Já pode identificar aqui, olha, esse realce aqui verde, que ele está invadindo aqui o lote 40 com 39. Então, eu vou limpar a quadra. Vocês estão vendo que ele eliminou as informações do banco de dados da quadra A. Vou cancelar aqui. Aqui eu vou apagar essas duas regiões que estão erradas. E aqui eu vou fazer novamente. Vejo se está tudo certo, ó. Antes de mais nada, veja se a polilinha está certa. Se ela está encontrando aqui, no nosso caso, ó, posso vir aqui a modificar, eu posso cortar, eu posso estender. Então, aqui, olha, seleciono, ó, limite, enter, ó, estendo o alinhamento antes de prosseguir. Depois que eu verifiquei que está tudo em ordem aqui, o que eu faço? Eu venho aqui na opção segmentos, região. E aqui nós vamos utilizar o cálculo otimizado e a opção
apontar. Então, eu clico, ó, vou desabilitar o Snap para não me atrapalhar. Clico no meio do lote e vejo, ó, ele construiu corretamente? Sim, então eu vou para o próximo. Enter. Ó, vejo se está tudo em ordem. Posso dar um regen aqui, olha. Aqui em exibir, regenerar, ó, para ver se está tudo em ordem. Se ele criou corretamente as informações, olha. Para prosseguir. Criou certinho, o que eu faço? Volto lá na aba urbano e coto a minha quadra novamente. A opção aqui, ó, cotar. Aqui eu defino as informações e no nosso caso nós vamos cotar a quadra A. Então eu posso mudar aqui de novo. Aqui vejo se eu mudei alguma configuração, posso alterar de novo e aqui eu venho em cotar. Clico no primeiro lote e aqui nós utilizamos a opção não, para cotar no sentido anti-horário. Saio do comando e vejo, ó, volto lá de novo, checar. Isso, pessoal, vocês têm que fazer para todas as quadras do empreendimento. Vocês estão vendo que ela construiu corretamente aqui o entorno da nossa quadra. Por quê? A nossa quadra, a definição dela vai ser utilizada para gerar memorial, gerar planta, tabela de áreas, tabela de quadras. Então, tudo vai ser gerado em cima desse contorno dessa quadra. Por isso que é muito importante que ela esteja perfeita. Então, agora que a quadra A está certa, eu vou para as outras quadras. Ó. A quadra B, olha, está certa. A quadra C. Opa, a quadra C tem uma divergência. O que eu faço? Elimino e verifico. Então, tudo isso vocês vão verificar para todas as quadras. Então, aqui a quadra C, ó. Eu vou verificar se tem as outras quadras. Eu já sei que a quadra C tem divergência, então eu vou voltar nela. E assim por diante, ó. Quadra D, ó. Quadra E, tá certa. Quadra F, tá certo? Quadra G, ó, tá certinho. H, e assim vai. Aí, e assim vamos, ó. A K, tá certa. E a L, ó, sucesso. Então, o que está faltando é a nossa quadra C. Então, como vocês viram, é muito importante verificar tudo isso antes de prosseguir com as ferramentas. Então, vou vir aqui, ó, limpar. Vou vir aqui a quadra C. Ok. E vou ver o que aconteceu aqui com a quadra C, ó. Então, eu venho, olha, e vou fazer novamente a região desse lote. Então, por isso que é importante, antes de mais nada, verificar e validar todas as regiões. Então, volto aqui a segmento, região, e vou utilizar a opção, ó, apontar, com cálculo otimizado. Clico, Enter. Ó, verifiquei, está tudo certo. E agora, eu venho, ó, vejo se está todos os lotes corretos. E agora é só utilizar de novo a aba urbano, cotar. Ó, quadra C, cotar e clico no primeiro lote. E aqui no nosso caso, nós estamos clicando tudo em não para cotar no sentido anti-horário. E aqui, como vocês viram, ele já cotou as informações corretamente. Então, agora, posso sair do comando de cotar, volto aqui em checar e vou verificar as informações da minha quadra C. Então, como vocês viram, ó, ele já criou corretamente as informações aqui da quadra. Então, aqui vou clicar em sair e agora eu posso prosseguir com o meu projeto. Então, como vocês viram, nós já colocamos a numeração dos lotes, as informações de identificação das quadras, as distâncias, mas para a diretriz de rua, o que a gente precisa é somente a identificação da quadra e a identificação, a numeração dos lotes. Então, por isso que é importante trabalhar com camadas diferentes. Então, aqui eu vou salvar antes da gente prosseguir. Então, as outras informações, o que eu vou fazer? Eu vou congelar a camada. Então, aqui em formatar,
camada, eu posso vir aqui e configurar o que eu quero que apareça. Que nem a área dos lotes. No meu projeto de diretriz de rua, eu quero deixar congelado. Mas no projeto do urbanístico, daí sim a gente vai precisar dessas informações. Então, por isso que é importante deixar ela congelada, porque futuramente nós vamos precisar dessas informações. Ó. Cota dos lotes também. Ó. Eu vou vir aqui e vou congelar a camada. Ok? Olha. Vocês estão vendo? Ó? Eu vou precisar somente da identificação da quadra e aqui dos lotes. Se for necessário também, vocês podem até congelar aqui, olha, as informações aqui, olha, das regiões, das polilinhas. Então, aqui mesmo eu posso vir aqui congelar, para ficar somente aqui os nossos lotes definidos. Posso salvar aqui novamente, vejo se está tudo em ordem, tá certo? O que a gente precisa agora? A gente pode fazer a tabela das quadras. Então, aqui na aba Urbano, nós temos como gerar tabelas das quadras. Então, ele vai fazer uma contagem de quantos lotes tem no nosso empreendimento. É importante também para o loteador saber quantos lotes tem. Então, aqui quadras, ok. Então, ele vai criar um resumo geral de todas as quadras e a quantidade de lotes. Então, o nosso empreendimento tem 495 lotes. Posso vir aqui em aparência, configurar o nome do loteamento. Posso colocar aqui, olha, Boa Esperança. Aqui os rodapés eu vou desabilitar. Eu posso configurar aqui a plotagem como 2,5. Se precisar, tudo que clica 2 vezes no métrica topo, edita. Então, posso vir aqui, ok, olha. Ponto de inserção, vou colocar fora aqui da nossa planta, depois a gente organiza todas as informações. E aqui tá as informações, das nossas quadras, área e quantidade de lotes. Salvo. E agora, além da tabela com as informações aqui da nossa quadra, das nossas quadras, né, na verdade, nós podemos também definir a tabela de áreas e porcentagens de todo o empreendimento. Olha que legal. Mas antes de a gente criar a tabela de áreas, nós temos que ligar a camada do perímetro. Por isso que é importante trabalhar tudo com camadas, porque a qualquer momento, quando você precisar de alguma informação, é só retornar a camada. Principalmente com o projeto de loteamento, que a gente tem que trabalhar com várias camadas diferentes e várias informações ao mesmo tempo. Por isso que é importante sempre manter todo o projeto organizado. Então, aqui perímetro, eu ativei ela e agora eu venho aqui na aba Urbano, áreas. E aqui nós vamos trabalhar com o nosso loteamento 1, que é o nosso banco de dados, que nós desenvolvemos, nós criamos. E aqui eu vou definir quais são as minhas áreas públicas. Área institucional, área de preservação permanente, se tiver no nosso projeto. Área verde, sistema de lazer, equipamentos comunitários, reserva para expansão urbana. E o nosso 100%, que seria a nossa porcentagem da área total, é a nossa área loteada. Eu, particularmente, gosto de definir ela primeiro, mas aí vai ficar a critério, tá certo? Então, eu vou colocar aqui área loteada e vou selecionar o nosso perímetro. Por isso que é importante, eu falei para vocês, ter o nosso perímetro formado e a qualquer momento que eu precisar dele, é só ativar a camada. Clico, ele já colocou aqui. Então, nosso 100% aqui, olha, já está definido, que é a nossa área total. E aqui eu venho e defino as outras. Então, aqui, vamos supor, área institucional. Eu vou selecionar ela. Então, aqui no nosso caso, eu deixei uma de cada, uma área institucional e uma área verde. Mas só para vocês verem como vocês vão trabalhar. Vocês podem ter várias áreas institucionais, várias áreas verdes, vários equipamentos comunitários, área de preservação permanente, se tiver um córrego, um rio, na propriedade. Então, tudo isso vocês podem trabalhar aqui nessa ferramenta.
E, muito importante, que todas as informações estejam em polilinhas fechadas, como vocês estão vendo aqui. Então, além dos lotes, as quadras têm que estar com polilinhas fechadas. Então, essa vai ser a nossa área institucional. Seleciono ela, Enter. Então, aqui, olha, e eu posso ter várias, então eu posso selecionar de novo outras áreas. E aqui vai ser a próxima nossa área verde. Como vocês viram, vocês podem selecionar inúmeras áreas verdes, áreas institucionais e assim por diante. Tá ok? Aqui no nosso caso, eu fiz somente essas, uma de cada. Mas isso tudo vai depender do seu projeto, do seu empreendimento. Aqui vocês podem configurar casas decimais. No nosso caso, nós estamos trabalhando tudo com 2 casas. Então, é muito importante que no início do trabalho você saiba quantas casas decimais vocês vão trabalhar, porque tudo vai depender da padronização do início. Então, distância, a gente deixou 2. Área, a gente deixou 2. Então, aqui, na ferramenta de tabela de áreas, a gente vai ter que também deixar a mesma padronização. Por quê? Quando chegar no memorial, tem que dar a mesma configuração de área e distância, tá ok? Então, aqui já configurei as informações da área total, área institucional, área verde. Se precisar, vocês podem editar, vocês podem excluir ou limpar para zerar toda a tabela e fazer tudo de novo. No nosso caso, que está tudo certo, eu vou salvar essas informações. Por quê? Se precisar fazer alguma edição, eu posso voltar na ferramenta e editar todas as informações, tá ok? Então, aqui, ó, salvo, sim. E agora eu vou gerar a tabela de áreas públicas. Então, aqui, olha, ele já definiu a descrição, que seria os tipos de áreas, a área, perímetro e a porcentagem. Olha que legal. Então, a área institucional, ele já deu a metragem, aqui o perímetro e a porcentagem. A área verde, a mesma coisa. Os lotes, como eu falei para vocês, nós estamos com 495 lotes nesse empreendimento. A área deles, de todas as quadras juntas. E o restante é o sistema viário. Então, vocês têm que ver essas configurações de acordo com o município, se as porcentagens estão corretas, se faltou alguma informação, você pode configurar de novo, editar essas informações. Então, tudo vai ser de acordo com o empreendimento que vocês estão trabalhando, de acordo com as normas da prefeitura. Então, essa tabela de áreas, pessoal, vocês têm que ver tudo e organizar de acordo com a prefeitura, tá ok? E também com o órgão responsável que vocês vão entregar todos esses projetos. Aqui em aparência, vocês podem configurar as informações, vocês podem desabilitar aqui os rodapés, se não for necessário, vocês podem colocar o tamanho aqui da tabela. Como nós estamos trabalhando na escala de 1 para 1000, já está definido, de acordo com o que a gente configurou a folha lá no nosso levantamento plano altimétrico, tudo na escala de 1 para 1000. Clico no OK. Ó, ponto de inserção, vou colocar aqui junto, olha, a nossa tabela de áreas públicas. Salva o nosso projeto. E agora, o que está faltando? A parte de acabamento do nosso projeto de diretriz e rua. Aqui, como vocês viram, nós já deixamos o grid pronto. Mas se precisar, pessoal, vocês podem apagar esse grid, pode voltar aqui na aba topografia e configurar aqui a malha novamente. Aqui nós vamos colocar aqui as informações dessas tabelas, mas se não coubesse, vocês poderiam colocar aqui também dentro aqui da planta. Então aqui, olha, essas tabelas eu vou mover e vou deixar aqui, olha, junto, tá certo? Ó, posso mover um pouco mais para baixo, posso ver os tamanhos, tudo eu tenho que deixar de acordo com a escala que eu estou trabalhando. Vou voltar aqui as opções que eu congelei no início. Então, tudo tem que trabalhar com camadas. Vocês viram que é muito importante as camadas. Então, eu vou salvar aqui, olha. Agora eu vou voltando às camadas. Mas, olha, antes de voltar às camadas, nós temos que nomear aqui as áreas institucional e aqui a área verde. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que também colocar as informações dessas quadras. Então, eu posso também, olha,
vir aqui, ó, copiar essa informação. Ou também eu posso utilizar a opção aqui, ó, segmentos, cotar lotes. Essa opção segmentos, cotar lotes, ela não influencia na aba urbano, porque ela não trabalha com banco de dados. Então, você vem aqui, ó, cotar lotes, eu posso cotar aqui, olha, o número, eu posso colocar as distâncias também, se vocês desejarem. Então, é muito importante essa configuração aqui. Ou então, como eu falei para vocês, vocês podem vir aqui e copiar. Daí fica a critério de vocês, ó. Então, vamos por aqui, olha, a próxima aqui vai ser o M. Então, vocês podem vir aqui, olha, dar um duplo clique. E aqui vocês colocam M, maiúsculo. Daí vocês podem mover, vocês podem deixar de acordo com o que vocês desejam, tá certo? Então, é muito importante que vocês definam essa configuração antes de, ó, continuar o projeto. Vocês podem vir aqui, ó, configurar de acordo com o que vocês desejam. Vocês podem vir aqui, ó, criar um texto aqui também, de acordo com a aba formas, colocar aqui como área institucional. Certo? Ó, configurar aqui o tamanho. Então, aqui a gente está padronizando 2,5 na escala. O azimuth, ok, olha. Move. Essa informação aqui, olha, você pode deixar centralizado. Ver de acordo com que as informações que estão aqui. Posso copiar todas essas informações e colar lá na área verde. Então, aqui, olha, posso dar um duplo clique. Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento. Copiar, colar, mover, certo? Esses comandos vocês vão utilizar muito aqui para fazer o seu empreendimento. Então, aqui a área verde. Aqui a quadra agora vai ser a N, duplo clique. Tudo que vocês viram, ó, duplo clique, tudo que vocês criam no Métrica Topo, com duplo clique vocês editam. Aqui, olha, área verde, ó, coloquei já a quadra N. Posso centralizar aqui as informações. Então, aqui é salvo. Então, vocês viram que a gente já identificou aqui as áreas verdes, a área adicional, as informações aqui das quadras. Já criamos as tabelas aqui de áreas públicas. Verifico se está tudo em ordem. Se precisar, pode voltar, editar, configurar tudo de novo. Então, continuando aqui. Depois que a gente definiu aqui as áreas adicional, área verde, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos continuar o acabamento da nossa diretriz de rua. Aqui tem as convenções da BNT. Então, se vocês precisarem de simbologia, como vocês viram aqui, já tem ela de acordo. Aqui a árvore isolada. Se tiver outras, vocês podem vir aqui e personalizar também. Daí, teria que criar simbologia e criar uma lista de símbolos, tá certo? Aqui, conforme a folha que nós inserimos lá no levantamento plano altimétrico, na escala de 1 para 1000, nós já deixamos padrão de acordo com a norma da BNT. Então, aqui, ó, está de acordo com as convenções topográficas da norma da BNT, tá certo? Mas vocês podem também padronizar. Se vocês tiverem alguma simbologia diferente, vocês podem criar uma legenda de símbolos também. Se tiver árvores diferentes, tiver informações de simbologias diferentes, vocês podem criar sua própria legenda de símbolos. Daí vocês podem fazer isso até no levantamento planialtimétrico e trazer as informações de lá, porque no levantamento planialtimétrico vocês têm que organizar toda a parte de cadastro do imóvel. Então, o projeto de loteamento, vocês viram que é uma continuação. Então, como vocês viram no início dessa aula de diretriz de rua, nós unimos o estudo do loteamento com as informações do plano altimétrico. E daí, quando a gente terminar esse projeto, as informações do urbanístico vão sair a partir desse projeto de diretriz de rua, tá certo? Então, é tudo uma continuação, tá ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, a gente já viu que a gente já definiu aqui as informações da área institucional, da área verde. Agora, lá na aba Formatar camadas, vamos ligar as outras informações aqui
do nosso empreendimento, tá certo? Para a gente continuar aqui o acabamento. As áreas dos lotes a gente não vai precisar, por quê? Ela vai ficar para o urbanístico. Então, olha que interessante. Vocês viram que a gente já está organizando as informações para o próximo projeto. Então, no próximo projeto, muitas coisas a gente já vai aproveitar aqui da diretriz de rua. Então, aqui no nosso caso, aqui nós vamos ligar as cotas das curvas. Cotas dos lotes a gente não vai deixar, que vai ser utilizada no urbanístico. Folhas também não. Aqui, ó, pontos roteiro a gente vai ligar. Aqui as informações das curvas também não. Região polilinha também não. O roteiro, que é a tabela, depois vai aparecer aqui. Por isso que eu falei para vocês desde o início. É muito importante vocês trabalharem com as informações tudo em camadas. Opa, faltou as curvas. Então aqui, ó, vou voltar lá em camadas. Eu posso tanto voltar aqui ou mais rápido vir aqui nos controles das camadas. Começou a ligar duas, ó. Vocês estão vendo? Ó? Já venho aqui e ligo também. Daí tanto faz vocês voltarem aqui ou vir aqui em controle de camadas. Olha que legal, nossa diretriz de rua está concluída. Muito bacana. Tenho aqui a tabela com as informações das áreas, a tabela com as informações das quadras. A folha, se precisar, pode dar um duplo clique e personalizar todas as informações, tá certo? Olha. Então, tudo no Métrica Topo, que clica 2 vezes, edita. Então, é muito importante para vocês personalizarem todos os documentos. Então, aqui eu vou dar um zoom extend, certo? Salvo o nosso projeto e a nossa diretriz de rua está concluída. Então, na próxima aula, vocês vão ver como elaborar o urbanístico e fazer os memoriais, as plantas dos lotes e assim por diante. Então, até lá, pessoal!